sexta-feira, chegou o Pod Evero. Hoje nós já estamos aqui nossa terceira edição de hoje, com conteúdo e informação para você. Mas antes, como sempre, né, patrocinador. E hoje a gente vai trazer aqui a Play Service, que ela traz para nós celulares, fones, telefones e várias ferramentas e tecnologias que você pode ter para escutar, inclusive, o nosso Pod Evero. Toca! Podcast Evero, que eu estou aqui apresentando para vocês, eu, Verônica Pacheco, assessora de imprensa da Toda Comunicação. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, um assunto que, nossa, dominou meu corpo, minha mente, meu espírito recentemente, que eu estou apaixonada. Eu estou aqui com meu amigo Alexandre Klock. Bom dia, Ali, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui falando com você, contando um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre essa ferramenta fantástica que a gente tem em nossas mãos para realizar nossos sonhos. Sabe o que é? Sabe o que é? Ele trabalha com consórcio. Consórcio de moto, de carro, de apartamento. Ele realiza os nossos sonhos. Eu falei esses dias para ele, foi ontem. Eu falei assim, esse é o cara que vai me deixar rico. Ele não faz, ele não vende consórcio, ele não tira pedido. Ele faz um planejamento com você. Ele entende qual é a tua real situação, qual o ponto A que você tem, qual o ponto B, qual a tua necessidade, qual o teu poder aquisitivo, qual o teu interesse, e ele monta todo um negócio, explica para você detalhadamente. Falei, eu não entendi. De novo. Sabe assim? E ele vai lá e faz. Aí vem o documento. O que está escrito aqui? Por quê? Aí eu recebo, esses dias a gerente me mandou um consórcio. Eu não tenho capacidade para entender se aquilo é bom ou se é ruim. Aí eu direto, nem abri, já mandei para ele. Falei, Ali, veja aí, calcula para mim, veja se é interessante. Mas vamos de início. Primeiro, qual é a sua formação e como é que você caiu nesse mundo tão maravilhoso? Bom, minha formação, sou analista de sistemas, há mais de 20 anos. E após esse processo de 18 anos e meio trabalhando dentro de uma empresa como docente na área de desenvolvimento de sistemas, eu optei por mudar, migrar a minha carreira. Tem muita gente que faz transição de carreira, né? Faz, exatamente. Então, transição da minha carreira para um outro processo onde eu entendia que eu poderia contribuir de maneira diferente com a sociedade, utilizando os meus conhecimentos e os meus princípios e valores. E isso fez com que eu acabasse optando por trabalhar com o consórcio, né? Então, eu entendo que o consórcio é uma ferramenta que você pode adquirir tudo aquilo que você sonha de forma inteligente. E ensinar sobre essa ferramenta é o que me motivou a trabalhar com ela. Uhum. Então, eu acho que o grande diferencial, eu trabalhei nessa empresa, eu trabalhava com educação, e isso faz parte da minha vida. Então, ensinar as pessoas sobre como realizar seus sonhos de forma inteligente, e na grande maioria o consórcio, eu acabei optando por trabalhar com essa ferramenta. E tem sido sensacional. Eu já estou trabalhando com consórcio há 3 anos. 3? Né? 3 anos. Mas direto só com consórcio, né? Quando eu coloquei toda a minha energia no consórcio há 1 ano e meio. Né? Eu dividia o meu tempo. Ou seja, você já sustenta a casa com essa atividade. Sim. Hoje, 80% do faturamento da nossa empresa ela é proveniente do consórcio. Hoje nós temos 2 empresas. Né? Dentro de uma empresa nós temos o ramo de seguros e consórcios, que foi onde nasceu há 3 anos. 3 anos não, 4 anos atrás, agora em dezembro vai fazer 4 anos. 4 anos nasceu a empresa. E recentemente a gente abriu outra empresa que é a Essência Caseira, que é a nossa empresa que hoje faz geleias artesanais e tal, que também é uma outra paixão que eu tenho. Então eu acabei usando aí essas paixões, né, esses amores que eu tenho,
para empreender no mercado junto com a minha esposa é minha sócia em todos os meus empreendimentos, além de ser minha sócia na vida. Sem ela eu não estaria aqui. Legal, muito bom. Olha, vai dar um ótimo recorte, hein? De depoimento de amor, gostei. Deixa eu te falar, vamos começar para o princípio. Claro. Qual a diferença ou qual que é a vantagem de você fazer um financiamento e de você fazer um consórcio? Qual que é a diferença de um e de outro? Eu costumo dizer que tudo parte de uma primeira pergunta que eu faço aos clientes, né? Você quer ou você precisa? Dependendo da resposta, nós vamos poder direcionar esse cliente para aquilo que é mais adequado àquela necessidade. Então, um financiamento, ele é adequado àquela pessoa que precisa Da daquele bem urgente. para aquele momento. Às vezes não é nem por falta de planejamento, às vezes é porque apareceu uma oportunidade, né? Vamos imaginar lá um cenário onde alguém recebeu, um motorista de caminhão, vamos supor, recebeu a oportunidade de comprar o seu caminhão e arrendar esse veículo. É uma fonte de renda nova que ele não estava planejando fazer. E aí o financiamento pode viabilizar isso, entendeu? Agora, quando ele não está ainda nesse processo de oportunidade na mão, ele pode planejar para que no futuro ele tenha essa virada de carreira de empregado para empreendedor, onde ele vai ter a sua autonomia de geração de renda. Então essa é a grande diferença. Aí ele compra o consórcio e vai Vai pagando. pagando, Aí quando for contemplado, ele compra o aí ele vai caminhão atrás da oportunidade. e dele economiza quanto em média? Olha, hoje, comparando um consórcio com financiamento, o consórcio vai sair em torno de 60% do valor de um carro financiado. Vou dar um exemplo para você aqui. Eu Mais comprei... do que o dobro que você economiza? Aproximadamente. Uhum. Então, por exemplo, né, eu quando comprei meu último carro, comprei em 2019 meu último carro, eu fui fazer as contas, né, fui cotar financiamento, fui cotar consórcio. Quando eu fiz a cotação, eu percebi essa discrepância nos valores. Comprei com o consórcio, tirei o carro no mesmo mês. Eu tinha o dinheiro para dar entrada, que foi o lance, né? Ok, tirei no mesmo mês, o que tira aquele fator da oportunidade e da necessidade, porque eu tinha esse recurso em mãos. Mas o valor financiado era o mesmo, tanto para comprar, para financiar, quanto para o consórcio. Se eu pagasse o financiamento lá em 48 meses, se eu não me engano, eu teria pago cerca de 20 a 30 mil reais a mais do que eu paguei no consórcio. Com um grande detalhe, nós tivemos uma pandemia no meio, e o consórcio ele acabou aumentando o valor da parcela. O consórcio ele vai se valorizando, né, ao valor da cota e também reajustando o valor das parcelas. Mas mesmo com esse reajuste, que foi um reajuste grande que teve por conta da pandemia, mesmo assim eu tive uma grande economia. Veja, cenário que Claro, não era 20 mil é bom, um dinheiro. não era um cenário muito bom de economia, onde tudo estava encarecendo, e mesmo assim eu tive esse resultado, que ficou 30% no meu caso, abaixo do valor que eu teria pago com o financiamento. E existem inúmeros casos. Para imóveis, então, esse valor é mais discrepante ainda. Tem um caso que a gente simulou aí, com base em clientes que pagam há 10, 12 anos já de financiamento, e quando a gente foi ver, o consórcio vai sair 1/3 do valor. Uau. Sairia 1/3 do valor. Você encolhe prazo, e você também encolhe valor de parcela. Consequentemente, o saldo devedor, ou seja, o valor que você desembolsou para aquele objetivo, acabou sendo bem menor. Uhum. Então, isso faz com que o potencial de renda, que não mudou, vamos lá, o potencial de renda que você vai ter ao longo desses anos é o mesmo. Mas se você usar esse dinheiro de uma forma inteligente, você vai poder multiplicar os resultados que você vai ter. E, às vezes, se é 1/3, você poderia ter 3 casas no mesmo prazo. E aqui eu estou falando, claro, do prazo do financiamento de 35 anos. 2 casas você aluga, uma casa você vive, você construi o quê? Construiu a tua segurança financeira para a sua aposentadoria, usando o mesmo poder financeiro que você já vai colocar no financiamento. Mas isso só é possível quando você utiliza o planejamento. Porque se você for para o imediatismo, né, do processo, aí você acaba tendo que pagar o alto custo desse imediatismo. Entendi. E a gente ajuda as pessoas a entenderem em qual é o momento delas, tentar trazer elas para essa realidade, ver se
se respondendo aquela pergunta que eu falei no começo, que é eu quero ou eu preciso, né? E aí, com base nisso, a gente tenta entender. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui sobre o que eu quero dizer com quero e eu preciso. Eu tenho um cliente meu, há um ano atrás mais ou menos, ele me procurou, eu quero comprar um carro no consórcio. Eu falei, opa, beleza, você quer ou você precisa? Não, eu quero. Né? Eu tenho um bom carro, meu carro tá legal, mas eu queria trocar, eu quero pegar um carrinho um pouquinho melhor, mais novo e tal. E fomos almoçar, conversamos lá, ele me explicou a realidade dele, e durante a conversa eu percebi que ele me contou que tinha um financiamento, né, imobiliário, onde ele pagava já há um ano uma parcela muito alta, mais alta que se fosse alugar aquele imóvel, inclusive. Mas era um valor lá de R$ 2.800. E 34 anos para pagar ainda. Uau. Aí eu cheguei para ele e falei assim, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou analisar isso aqui, tudo que você me falou. Contei para ele que era possível utilizar uma ferramenta chamada interveniente quitante. O que é isso? É substituir aquele saldo devedor que você tem com o banco financiado por um consórcio. Mostrei as contas para ele. Qual que é o resultado quando ele contemplar, né? Quando eu perguntei para ele, não, quando a gente começou a fazer o processo, ele tinha 34 anos para pagar, aí ele vai ter, quando contemplar não, a carta ela teria 20 anos, certo? Então diminui já 14 anos. Já diminuiu 14 anos só nessa brincadeira. Quando contemplar esta carta, ele vai ter saldo de pagamento ali de torno de 15 anos, porque ele vai usar uma estratégia do lance fixo, então cerca de 15 anos para quitar esse imóvel. Aí um terço aí já, né? Já ajudou. Já deu bastante diferença. E além de tudo, a parcela dele, que era de 2.800, vai cair para 1.800. Uau. Saldo dessa conta vai sobrar, né, no desembolso que ele faria, R$ 300.000. Ele queria comprar um carro de 100. Ou seja, ele compra o carro de 100 e ainda consegue comprar mais um apartamento para alugar. Com a mesma força motriz do dinheiro gerado. Teria que já desembolsar. Aí você deu ideia dele não comprar. Você tem um bom carro. Você fica com esse Fica com carro. ele. Se aquieta aí. E vamos fazer o consórcio. Levou 1, 2, 3 anos para contemplar o consórcio. Não tem problema. Por quê? Porque o consórcio em andamento, mesmo você pagando as parcelas, até que você já está caminhando para o final. Você já decretou o que vai acontecer. Nossa, que é a legal, quitação adorei daquele isso. imóvel. A partir do momento que você startou o processo, você já decretou. É isso que vai acontecer. Só pode levar 2, 3, 4, 5 anos para realmente efetivar. Mas está decretado. A tua economia está decretada. Entendi. O cara já sabe que vai acontecer o negócio, só não sabe quando. Exatamente. E claro, tem estratégias para a gente acelerar. Existem 3 situações que eu falo que você pode entender dentro de um consórcio. Que é a possibilidade, a previsibilidade e a estatística. A possibilidade. No momento que você assinou o contrato, primeira assembleia, é possível você contemplar. Sim, ai, que lindo. Alguém é contemplado na primeira e alguém é contemplado na última. Então existe essa possibilidade. É uma verdade. Sim. Eu posso te prometer isso? Não. Previsibilidade. Eu só consigo dar previsibilidade de contemplação quando o cliente faz um desembolso, ou seja, ele usa de recursos próprios, não recursos da carta, recursos próprios, aporta recursos próprios para que a gente possa adquirir aquele bem, que seja usar o dinheiro para dar lance. Aí a gente consegue prever, mas também não consegue determinar, porque não existe essa promessa de contemplação. Se prometeu contemplação, gente, olha com carinho. É golpe. Porque senão... É golpe. Pode ser. Eu posso te contar alguns casos aqui que não são golpes, que existem aí, e ter um parceiro nessa busca pela cota ideal que vai fazer a diferença entre você atingir seu objetivo ou não. Ou atingir com sofrimento ou com prazer. Então, quando você fala voltando aqui no ponto da previsibilidade, é isso. Tem dinheiro, vai dar lance. Depois eu posso contar um caso sobre isso, sobre contemplação, previsibilidade e contemplação. E o último, estatística. O que a estatística diz? A estatística diz que, dependendo do grupo, ele vai ter uma faixa de contemplação mais massiva,
onde a maioria dos clientes das cotas serão contempladas, né, que usam uma estratégia X, que é normalmente estratégia lance fixo. Existem outras estratégias, mas a estratégia lance fixo que você participa da assembleia mais vezes, da mesma assembleia, com mais chances de ser contemplado do que apenas aquela pessoa que está pagando e sorteando, contando com sorteio. Quem conta com sorteio, o nome já fala, é sorte. Sorte não tem como determinar. Pode ser a primeira, pode ser a última. Todo mundo vai contemplar. Então não tem como perder dinheiro. Uhum. Se você vai contemplar antes ou não, vai depender da sua sorte Da sua e da sua estratégia. estratégia e de quem está junto com você para te ajudar. Tem algumas pessoas que me procuram, às vezes, Alexandre, eu vi que você está trabalhando com consórcio, mas eu tenho um consórcio que estou pagando há 2 anos e não saiu ainda. Eu falei assim, tá, mas o que você está usando de estratégia? Eu tô pagando o boleto. Aí eu peço extrato da pessoa, né? Daí a pessoa fala, vou olhar lá, teve um caso bem curioso, né? Ela tinha pago 24 parcelas. E ela não sabia que podia dar lance. Ela não sabia que podia dar lance. Que absurdo. E detalhe, ela cometeu um erro terrível, que é uma das 3 formas que você tem de perder dinheiro. Ela pagava atrasada. Sim. Isso é outra dica também que eu adorei. 3 formas que você tem para perder dinheiro no consórcio. Primeira, você não ter. A segunda, você pagar atrasado, porque quem paga atrasado Não participa do sorteio. Se você for sorteado, você não leva. Triste, não leva. E a última é você tentar assim, desistir do processo e tentar vender ou cancelar. Isso são as formas que você pode perder dinheiro no consórcio. Falando um pouquinho de um exemplo que aconteceu mês passado, num grupo que eu acompanho de clientes, de um cliente meu, esse grupo teve um sorteio onde os 4 primeiros contemplados por sorteio, Nossa. sorte, né? Sorteio, não tinham pago o boleto. Ai, que desespero. O 5º levou. Gente, precisa ter muito sangue frio assim para olhar um negócio desse e falar assim, meu Deus, como é que deixaram isso acontecer? Pode acontecer. Sim. Mas que seja uma coisa intencional. Por exemplo, estragou meu carro e eu fiquei sem recurso para pagar o boleto esse mês. Então você não paga o boleto esse mês, você sabe que você não está participando, mas é intencional. Sim. A outra coisa, deixa, eu pago depois. Que era o que aconteceu com essa minha amiga. Esqueceu, tinha grana, mas não pagou. Esqueceu, esqueci de depositar o dinheiro na conta, era débito automático, esqueci de colocar o dinheiro lá para pagar, enfim, aquela coisa desorganizada. Quando eu ensinei isso para ela, quando eu expliquei isso para ela, que a pessoa que vendeu deveria ter explicado, sim, né? É o beabá, né? O mínimo, pelo menos. É o mínimo, gente, para se ter sucesso. Quando eu expliquei isso para ela, ela falou assim, tá, agora eu entendi. E eu ainda brinquei com ela. Agora não adianta mais. Eu Inês não é morta. vou nem olhar se você, nesses 24 meses, nos 14 meses que ela pagou atrasado, você foi contemplada, porque senão você vai sentar e chorar. Então é melhor a gente nem olhar, né? Porque pra que eu vou buscar sim, sofrimento? foi contemplada mais vezes ainda. Isso, ela poderia ter sido contemplada, mas não levou porque estava atrasado. Que loucura. Então muita gente faz isso. E aí que sai aquela ideia sobre o consórcio, que o consórcio demora. Entendeu? Então, às vezes, as pessoas estão sendo contempladas. Claro que daí você vai contemplar por último, porque você, né? E vai ficando para trás, vai ficando para trás, vai ficando para trás. E aí vai ser aquela pessoa que lá no final do prazo vai pegar o valor. Não vai perder dinheiro, mas vai demorar. Né? Perde porque deixa de investir, deixa de usar o bem, perde por outros fatores, né? Mas não. Exatamente, porque o consórcio, diferente do financiamento, que é alugar dinheiro, né? No financiamento você aluga o dinheiro e paga um aluguel por esse dinheiro para o banco. Devolve depois no final, é que nem alugar uma casa, eu pago o aluguel e depois devolvo a casa. E o financiamento é isso, o empréstimo é isso. Agora, o consórcio o que é? São pessoas que se reúnem, grupos, né, que se reúnem para que eles adquiram bens que são equivalentes, sempre são grupos de pessoas que querem bens equivalentes, eu quero um carro na faixa de 100 mil reais, eu quero uma casa na faixa de 500 mil reais, então são pessoas que têm intenções comuns, pagam mensalmente, aí uma administradora que faz essa gestão, né, o sorteio, assim, determina as regras, e essas pessoas contribuem para um fundo que é comum, e esse fundo comum é que é entregue ao contemplado para que ele antecipe um poder de compra que ele teria. Porque concorda comigo, se ele for pagando mês a mês, para ele mesmo, né, um investimento,
vai chegar no final do prazo, ele vai ter aquele recurso, certo? Então, por que ele faz o consórcio? Ele faz o consórcio, primeiro, educação financeira, disciplina, muito, infelizmente a disciplina financeira não é uma característica do brasileiro, né? Mas, então ele pode ser usado como essa ferramenta, mas é a possibilidade real de você antecipar uma realidade sem pagar o alto custo ou o aluguel do dinheiro que você precisaria pagar. Então você troca. Para isso, claro, tem que ter uma regra, um administrador, e tem um custo, que é o que a gente chama de taxa de administração, que é o que influencia ali no valor da parcela, ser um pouco maior do que se a soma do crédito, né? Que, inclusive, agora nós estamos em Black Friday, olha, tem novidades em relação a isso, porque ele mesmo deu ideias na administradora que ele trabalha para que eles usassem taxas diferenciadas na Black Friday. Fale um pouco sobre isso, por favor. Isso, então o que a gente observa? Como eu acompanho muitos clientes, eu sei exatamente por que eles fecham e por que eles não fecham. E quando eu vejo que um diferencial dentro de um grupo, de uma cota, foi o fator que gerou aquele sim, né? Então eu consigo trazer para a administradora, buscar na administradora, que esse diferencial seja potencializado, para que a gente possa trazer mais clientes, mas principalmente para que a gente possa potencializar a realização do sonho das pessoas. Então eu fui na administradora, né, e trouxe para eles assim, olha, eu gostaria que essa situação fosse vista desta maneira e isso fosse usado na Black Friday como ferramenta de atração para dentro dos grupos, fortalecendo os grupos que já existem. Então, por exemplo, nós tínhamos grupos lá, no ano passado foi criado um grupo novo para Black Friday. Novo, com uma taxa maravilhosa e tal, era um grupo do 1 milhão, que inclusive está aberto de novo, hein? Mas era um grupo que foi criado com uma taxa maravilhosa e foi na Black Friday teve essa campanha. E aí quando eu olhei na realidade do que estava acontecendo ali, eu percebi que assim, poxa, tem grupo que tem 10% das cotas para fechar, 15% das cotas para fechar. Isso potencializa a contemplação. Sim. Porque quando fecha as cotas é que o grupo está no seu estado de maturidade. Eu falei, vamos fazer umas campanhas para que esses grupos sejam fechados. E aí eu estou trazendo o quê? Além do meu cliente para um grupo que já é saudável, mas que vai ser mais saudável ainda com a participação deles, mas aqueles clientes que entraram lá atrás também vão ser beneficiados com esse processo. Ou seja, eu estou trazendo um cliente novo para um grupo existente com potencial de ganho maior. Vamos trocar em miúdos para que a pessoa leiga entenda, inclusive claro. eu. Digamos assim, você está num grupo em andamento, um grupo de 10 aqui, tá? Por exemplo. Perfeito. Você precisa ter 10 pessoas para você fechar o grupo e todo mundo ser contemplado. Isso. Ou ter um dinheiro mínimo para que você possa usar contemplação de sorteio, contemplação de cota, contemplação disso, daquilo, daquele outro. Então vamos falar um pouquinho sobre as regras, tá? E o que determina na criação desse grupo. Então quem determina, tem uma lei que rege os consórcios, tá? E essa lei ela determina que um grupo de consórcio ele precisa do seu lançamento, a primeira assembleia ela tem que ser no máximo 90 dias. Tá? Então isso é o prazo que eu tenho para ter um mínimo de pessoas dentro do grupo para que ela seja viável economicamente. Não significa que após isso eu não possa vender mais cotas desse grupo. Eu posso continuar vendendo, não tem problema nenhum. Mas na Assembleia é obrigatório uma contemplação por sorteio. Okay? Então, se é obrigatório, a administradora que está por trás, ela não tem o saldo, ela tem que bancar. Né? Então, normalmente eles fazem 60 dias, eles fazem lançamento para 60 dias, e se precisar de mais um prazo, eles vão aportando até chegar no limite. Caso seja um grupo que esteja com dificuldade para fechar. A quantidade de pessoas e a estratégia financeira desse grupo, prazos, valores, se você tem meia parcela, se não tem, é o que vai determinar a saúde financeira desse grupo e a quantidade de pessoas que precisa nesse grupo para que ele tenha essa saúde financeira de contemplar, além do sorteio, sobrar saldo para que você possa contemplar por lance, seja lance fixo, lance com embutido ou lance com recursos próprios. Não importa, né? Se você vai colocar 60% Diferencia cada um desses lances para mim antes, por favor.
Então, só concluindo aqui, não importa se você vai dar 60% de lance, mas se o grupo não tiver saldo para completar os 40%, Não ele não leva. leva, entendeu? Então, lance fixo é uma taxa máxima que você vai ter, um percentual máximo que você vai ter sobre o valor da carta para dar lance. Qual que é a vantagem dessa lance fixo? A contemplação, ou contemplado, como todo mundo deu o mesmo valor, é quem se aproxima da cota-chave, o número-chave que foi sorteado. Então, se sorteou o número 10, então o potencial ali de contemplação é o 11 pelo lance fixo. E se tiver dinheiro para mais, vai para o 9. Em algumas administradoras muda um pouquinho essa regra, mas é basicamente isso. Então, quanto mais próximo você tiver da pedra-chave, é a tua possibilidade de contemplação por lance fixo, se houver saldo no grupo. Com embutido, né, você pode colocar, aí você que determina o valor, o percentual, mas você pode usar uma parte da carta para compor o valor que você quer dar de lance. Então, por exemplo, eu tenho uma carta, eu tenho 30% e eu quero dar 60%. Eu quero contemplar. Então, você vai lá e dá os 30% do seu recurso próprio, oferta, né? Não dá, né? Você oferta o lance e completa com 30% do valor da carta. O que é isso? Você vai baixar o valor do crédito total em 30%. E aí você é contemplado, você leva aquele bem, ou seja, 70% do valor do crédito contratado. E lance com recursos próprios é aquele que você oferta dinheiro integralmente seu. Você não usa embutido, não usa nada. É integralmente seu. Vamos fazer exemplo Claro. prático. O primeiro, você tem uma carta de 1 milhão. Perfeito. Aí você explica. Vamos lá. Então, uma carta de 1 milhão, você tem um lance fixo de 30%. Então, você vai abrir mão de 30% desse valor e você vai dar para a operadora. Daí, quando você for receber, você vai receber só 700, é isso? Isso, você vai receber 70% do valor. Entendi. Né? Então, Isso baseado, o lance ele pode ser baseado no saldo devedor ou no valor do crédito. Normalmente é no saldo do devedor. O que é isso? Então, por exemplo, se 30% são 1.240.000 parcelas, 240 meses é o grupo. Então, 30% dessas parcelas você vai pagar. Vai ser abatido. E aí vai sobrar lá em torno de 650, 670 mil, se for por saldo do grupo, desculpe, pelo saldo devedor. Se for pelo valor do crédito, daí é 700 mil. Então tem administradoras que fazem diferente e ambas estão corretas. Entendi. Não tem problema nenhum sobre isso. Então você pegaria 650 mil aproximadamente, tá? Mas depende da quantidade de lance. E isso é o que acontece no lance fixo. Então, você abre mão do teu valor final, mas você tem mais garantia de ser sorteado. Você tem mais chances de contemplação. Lembra que eu falei daquele range lá de estatística? Quem usa essa estratégia, em até 5 anos, a probabilidade de contemplação é altíssima. Porque não é todo mundo. Lance com embutido. Vamos imaginar que esse mesmo cenário do 1 milhão. Eu vou dar 30% da carta. Ou seja, eu só vou receber os 700. E isso, continuo recebendo 700, só que eu vou lá e dou mais 30 para acelerar a contemplação. Então, você tira do bolso mais 30%, isso. Você deixa de ganhar 30%, e daí você tem... Você tem um crédito de 650 mil, só que desses 650 mil, uma parte do meu recurso está lá dentro. Então, se eu paguei lá 300... É como se você adiantasse umas parcelas. Isso, é uma antecipação de parcelas. E ainda deixasse de ganhar os 30% que você ia ganhar no final. Exatamente. Tá, mas também tem a chance. É ótima, tá? É uma oportunidade ótima. Por quê? Porque mesmo ainda com toda essa situação, acaba se tornando muito mais em conta que o financiamento. Então, vale a pena. Claro. E aí é aquela história de novo. Você quer, você precisa. E o terceiro? O terceiro com recursos próprios. Então, por exemplo, eu tenho um cliente, vou contar o caso de um cliente que foi contemplado há pouco tempo, né? Ele queria um carro, ele tinha um carro de 40 mil e ele queria um carro de 66, 70 mil, na faixa de 70 mil. Então, nós fizemos toda a análise, olhamos todos os grupos, olhamos a real situação deles, avaliamos o carro dele e fizemos a estratégia de contratação de uma cota onde ele deu o carro de lance como garantia de lance, então aquele 40 mil, foi contemplado, isso é considerado recurso próprio, o veículo é dele. Claro. E o resto do valor foi liberado como crédito para ele comprar um novo carro.
Então ele foi na loja, vendeu o carro dele no particular, enfim, eu não participei da parte do fechamento da venda do carro dele, mas ele vendeu o carro dele pelo valor que ele queria, não ficou de a pé, pegou o dinheiro, foi na loja, comprou o carro novo, a Servopa, que foi a administradora nesse caso, pagou a diferença, e ele está aí andando com o carro dele com um valor de parcela que dá 3 pizzas aí no mês. Eita. Realizando um sonho de ter um Isso, carro realizou o melhor. sonho, atingiu o seu objetivo. E eu falei que eu até ia comentar sobre a questão do desenho da estratégia, né? Uhum. E esse caso desse cliente é bem interessante, porque quando eu fechei com ele, a probabilidade, né? Então, eu tinha a previsibilidade, né? Que ele contemplasse, que eu passei para ele em 6 meses. Uhum. Diante do recurso que ele tinha e diante da realidade do grupo, Uhum. era 6 meses. Ele foi contemplado na segunda assembleia. Uau, esse cara deve se amar. Então, assim, previsibilidade, a gente sempre joga dentro de um contexto da realidade. Uhum. Mas, assim, não é uma garantia. Então, você tem que ter uma margem ali de segurança para você não frustrar o cliente. Uhum. Porque se eu frustro esse cliente, por que um cliente se frustra? É porque eu faltei de alguma maneira com a verdade com ele. Seja por intencional ou não intencional, né? Vamos falar aqui, todo mundo está sujeito a esquecer ou não falar alguma coisa. Como eu tenho o objetivo de sempre realizar o sonho do cliente, meu foco é resolver aquele objetivo do cliente, então eu já tenho todo o meu roteiro, tenho toda a minha estratégia para que eu não falhe nesses aspectos. Então, quando eu falei com ele, eu falei assim, olha, aqui, essa é a realidade, eu acredito que em 6 meses, pode ser mais, pode ser menos, mas eu acredito que em 6 meses a gente consiga realizar. A ideia dele era pegar o carro pro final do ano, agora para dezembro. Já tá com o carro já há mais tempo. Que legal. Então, isso é a transparência do processo, que faz com que, além de eu conseguir garantir a credibilidade do meu trabalho junto ao cliente, também faz com que eu não gere uma frustração no cliente contra o produto do consórcio. Isso é importante. Isso. E Porque uma você não coisa... está queimando só a tua cara, você está queimando o mercado. Exatamente. E aí existem pessoas que estão com foco na venda, não estão com foco no resolver o cliente, né? Então essa pessoa vai ficar por um período curto vendendo consórcio. Não é que está dando golpe, não estou falando isso, mas ele não é um parceiro no processo que é daquela jornada que o cliente vai passar para atingir seu objetivo. Então o que o cliente precisa buscar? A pessoa que tem um objetivo, que quer comprar um consórcio, que quer comprar um carro, né? Ninguém compra consórcio, tem sonho de comprar um consórcio, né? Uhum. Teu sonho é comprar um carro, é comprar uma casa, Faz sentido. é fazer um bem upgrade no diferente. visual, é obter lucro. Esses são os reais objetivos. O consórcio ele entra como ferramenta. Então, quem tem esses objetivos e precisa ter alguns cuidados, é procurar um parceiro. É um vendedor que vai se tornar seu parceiro, que vai te acompanhar no pré, no per e no pós. É essa pessoa que você tem que ter ao seu lado. Então, isso que é o diferencial que a gente entrega para os nossos clientes. Quando você comentou lá no início, né? Ah, Alexandre, eu não entendi isso. Eu volto e explico. Ah, mas isso aqui? Eu explico novamente. Tá, mas essa situação aqui, por que está acontecendo assim? Vou lá e ensino de novo. Lembra que eu venho da área de ensino, né? Uhum. Você me apresentou esses dias mesmo, foi essa semana, 2 cotas que chegaram para você como uma grande oportunidade. Uhum. O que eu fiz? Eu usei a minha expertise de matemática, né, de analítica, e fiz análise daquele grupo e vi se ele era vantajoso. Se ele fosse vantajoso, eu falei assim, entra de cabeça. Uhum. Se tivesse dentro da tua estratégia. Mas quando eu olhei, eu falei, não, isso aqui eles estão tentando te vender, não é que eles estavam vendendo uma coisa que era ruim, eles estavam tentando colocar uma maquiagem em uma coisa que não era tão boa assim, como uma oportunidade imperdível. E, na verdade, era até pior do que produtos que a gente tem ali na prateleira. Né? Uhum. Então, essa ideia que a gente tem de estar na parceria com os nossos clientes, com os nossos amigos, colegas, para que a gente possa fazer com que eles não percam boas oportunidades, né? E realizem seus sonhos. Vou contar o caso de uma pessoa que chegou até mim, uma colega advogada, uma amiga advogada. Ela me ligou e falou assim: Alexandre, eu estou com uma cliente aqui que pediu para eu olhar para ela um contrato de um consórcio de uma oportunidade que apareceu para ela que vai resolver a vida dela. Eu falei: Tá cheirando mal. Ai, cenário, né?
era uma carta de R$ 500.000, ela pagaria uma adesão, uma taxa de adesão, que é como se fosse uma entrada. Alguns administradores têm esse processo de entrada, né? Uma taxa de adesão de 10 mil, 3 mil de parcela e o vendedor garantia 3 meses a contemplação. Uau! Sim, isso já me deu dor de cabeça, né? Já me embrulhou o Muito estômago. milagre, né? Não, eu falei assim, não, pelo amor de Deus, né? Aí fui analisar o contrato. No contrato estava dizendo que o vendedor não podia prometer esse tipo de coisa. No Tava escrito contrato. em vermelho, gente, em vermelho. Daí eu peguei e falei assim, não, mas no contrato diz o contrário. Daí eles falaram, não, é que a gente tem uma forma aqui por baixo dos panos, né? Enfim, não foi essa palavra que ele usou, mas enfim, que eu entendi, né? Que tem uma forma aqui que a gente consegue contemplar. Então aí tem uma ilegalidade Sim. na promessa. E aí eu peguei, a pessoa ficou, naquele momento, ela ficou meio assim ainda, se ia ou não ia. Eu falei assim, olha, deixa eu te contar uma coisa aqui. Mostrei uma carta contemplada, que é um mercado que existe de cartas contempladas. Eu mostrei uma carta contemplada do mesmo valor, onde a pessoa que estava vendendo aquela carta estava vendendo por 200 mil. 180 mil, não era 200 mil, 180 mil. E aí eu falei para ela assim, bom, se você vai pagar 10 mil de adesão, mais 3 meses de 3.500, vai dar lá em torno de 20 mil reais de investimento. Uhum. Então eu faria isso, uma carta dessa por mês, e venderia por 200 no mercado de carta contemplado, e ficaria bilionário em um ano. Sim, fácil. Você acha que isso é realidade? Né? Então eu gosto de falar para meus clientes sobre o BBR. É bom, é barato e é rápido. Se for bom, barato e rápido, é impossível. Não existe. Não existe. É. É impossível. Não é para não falar que é golpe, porque é golpe, na verdade, a gente não tem, mas consórcio não é milagre. Não adianta a gente falar que consórcio vai resolver todos os problemas. Ele vai resolver os problemas, né, as situações de quem se planeja. Está planejando comprar um imóvel, comprar uma casa, seja daqui 1, 2, 3 anos, o consórcio é uma ferramenta fantástica para isso. Outra coisa, explica para quem é bem leigo também, Uhum. que você não pode comprar um consórcio de moto e daí comprar um carro, consórcio de carro e comprar uma casa. Tem aí uns Tem. paranauê, né? Hoje existem 3 modalidades de consórcio, basicamente, tá? Bens móveis, bens imóveis e serviços. Quando você faz a adesão em uma dessas modalidades, você não pode transacionar entre elas, tá? O que é isso? Imagina o seguinte, Alexandre, eu quero comprar um carro. Contemplou, você resolve que quer comprar uma casa. Lembra que eu falei no começo que o consórcio era um grupo de pessoas com intencionalidade comum? Aquelas pessoas que estão naquele grupo estão ali para comprar carros, né? Como é que eu vou mudar e dizer que não, tem um carro como garantia, tem uma casa como garantia? Então não existe a possibilidade de fazer essa transação. Até porque prazos são diferenciados. Então eu tenho grupos de imóveis que vão de 180 a 240 meses, né? Então, como é que eu vou comprar um carro com 240 meses? Não faz sentido isso. Uhum. E carros eu tenho aí de 36 meses até 120. São, como é que se diz? Projetos diferentes, taxas de administração diferentes, porque o bem que está sendo transacionado são diferentes. Uhum. Então, a garantia que se tem, né, a taxa de administração que se tem, ela também está associada à garantia que vai ser ofertada no momento da contemplação. E também tem seguro para serviços? Fale um pouco sobre Tem isso. o consórcio de serviços, né? O consórcio de serviços você pode utilizar para contratação de qualquer tipo de serviço mediante a apresentação de uma nota fiscal, uma simples nota fiscal. Então, por exemplo, eu quero fazer aquele upgrade no visual lá, estou planejando fazer um silicone ou um tratamento odontológico que é mais caro, enfim, alguma coisa nesse sentido, vai custar lá um valor X. Eu não tenho esse valor X. Então, você pode ir lá fazer um consórcio. Quando você contempla, você vai lá na clínica, né, onde você vai fazer essa cirurgia, e ela emite uma nota fiscal de prestação de serviços, vai para a administradora paga esse serviço. Você continua pagando sua parcela normal, continua igual, até que tá.
Então você consegue contratar qualquer tipo de serviço. Das, da, da, da diferença que a gente pode falar um pouquinho sobre essas 3 modalidades é que a de serviços é a única que você tem a possibilidade de não dar uma garantia. Por exemplo, no carro você dá uma garantia de um carro, no imóvel você dá uma garantia de um imóvel. No serviço, dependendo da administradora, elas aceitam 2 cotas por CPF sem garantia. Claro que o cadastro desta pessoa precisa estar ok, mas ela não vai precisar oferecer uma garantia nesse sentido. E pode usar para qualquer serviço. Uma pequena reforma. E funciona igual às outras? Como assim? Você dá lance? Sim, a regra é a mesma que determinada pelo Banco Central. É tudo igual. É claro que, por exemplo, tem tipos de lances que uma administradora oferta de uma maneira, né, que ela permite de uma maneira, e outras de outro. Vou dar um exemplo, lance fixo. Tem que é uma estratégia de aceleração. Tem administradora que a quantidade de contemplações por lance fixo é determinada pelo saldo do grupo, saldo do fundo comum do grupo. Ou seja, se eu tiver 10 bens para contemplar, eu vou diluir esses 10 bens entre as 3 formas de lance. Lembra? O lance fixo, o lance livre com embutido e o lance livre. Então, esses 10 bens serão contemplados divididos nesses 3 tipos de oferta. E outras administradoras, ela determina, não, é um bem por sorteio, um bem por lance fixo, às vezes de X%, Y%, né? E o resto por lance com embutido com recursos próprios ou 100% com recursos próprios. Então essa diferença é que vai fazer com que a gente determine qual que é a melhor administradora para cada objetivo. Isso também é uma análise feita por profissionais como você. Sim, exatamente. Então hoje eu não olho só para o que a administradora, eu pego o objetivo da Verônica e encaixo na caixinha da administradora A. Não, eu olho o objetivo da Verônica e vejo o que tem dentro das administradoras com as quais a gente trabalha, para qual é o tipo de melhor investimento. De melhor forma de ela atingir aquele objetivo. Né? Então existem N situações. Vou dar um exemplo. Lembra que eu falei que previsibilidade de contemplação era uma coisa que era impossível. Garantia de contemplação, não previsibilidade. Então, a garantia da contemplação é uma coisa que, quando você olha no grupo, no contrato, ele, para a maioria das situações, não existe. Mas existem algumas que ofertam modalidades com garantia de contemplação em determinados prazos. O que acontece? Nesses casos, são grupos pequenos, formados por investidores e pessoas que querem aquele crédito. Então, uma pessoa que quer o lucro e outra pessoa que quer o crédito. Então, essas pessoas se juntam e aí sim a administradora consegue garantir X bens contemplados em até tantos meses, 4 meses, por exemplo. Então, isso ela consegue garantir. Qual que é o ponto ali, né? O custo dele é mais alto, o reajuste das parcelas é mais constante, né? E a garantia que você vai ter que ofertar, ela precisa ser maior do que aquilo que você vai adquirir. Então, por exemplo, se eu vou adquirir um bem de 100 mil, né? Acho que nem tem grupo de 100 mil, mas enfim, vamos só para ficar didático aqui. Eu vou ter que ofertar uma garantia de 150. Entendeu? Hoje, se você pegar um consórcio de 100 mil, você apresenta uma garantia de 100 mil. Entendi. É a operadora que tem que oferecer, a administradora que tem que oferecer a garantia, não a pessoa que está comprando bem. Exatamente. Não, a garantia é o carro que você vai comprar. Então eu vou comprar um carro eu vou receber um crédito de 100 mil, mas eu vou entregar de garantia um carro de 140, 150, 160, dependendo do grupo. Então essa é uma coisa que faz com que seja viável esta modalidade de contemplação acelerada. Entendi. Que é o que eles falam. Tem para bens móveis, tem para bens imóveis e depende do objetivo de cada um. Outra modalidade de contemplação com previsibilidade tem uma administradora que ela apresenta lá uma estratégia que é assim: se você for sorteado da primeira à quinta assembleia, você paga a diferença para 12. Você está contemplado. Só tem sorteio, não tem lance, é só sorteio. Primeira à quinta assembleia, contemplou, vai a 12.
O que é vai a 12? Paga o que falta para 12 parcelas. Ah, paga, quita. Isso, quita 12 parcelas e continua pagando o restante. Passou da sexta assembleia, a qualquer momento você pode ir lá e pagar o que falta para 24, ele se converte em uma contemplação. Então aquela pessoa que precisa fazer a previsibilidade real de contemplação, ela pode utilizar uma estratégia como essa. Ela é um pouco mais cara, claro. É tudo que você tem mais vantajoso tem o preço. Tem um preço mais alto. Mas para aquela pessoa que precisa determinar, precisa de uma previsão real de contemplação, é um grupo interessante, é uma forma interessante de atingir aquele objetivo. Agora, quem tem mais tempo, esperar, se planeja economizando. E todas essas ofertas, né, que existem no mercado, elas são menores que financiamento. Dificilmente você vai encontrar uma que seja mais que financiamento. Por exemplo, nunca encontrei. Então, são esses pontos que fazem com que o objetivo do cliente seja o nosso foco. É conhecer a verdade sobre cada uma das administradoras, a realidade e a oferta que elas têm, e encaixar a oferta no objetivo do cliente. Não, e não trazer o cliente para a caixinha de uma administradora específica, porque é o que eu tenho. Né? Então, basicamente, esse é o grande diferencial que a gente tem. A gente tem parcerias com grandes administradoras que trazem produtos que são de muita qualidade, então a gente tem isso para ofertar para o nosso cliente e acabamos aí encontrando sempre o melhor caminho, né? Tem muito cuidado, muito zelo nesse processo. Eu falo para os meus amigos, principalmente, eu prefiro perder uma venda ganhando uma dor de cabeça. Claro, não justifica. Porque... E não há Neosaldina que resolva essa dor de cabeça. Não. Porque eu não quero lidar com a frustração do cliente. Existem mudanças no percurso. Então, comprou um consórcio, pagou um ano lá, puxa, Alexandre, aconteceu uma situação aqui, eu vou ter que mudar de percurso. Existe isso não tem como eu evitar, né? Então, vai acontecer. Mas mesmo nesses casos, ele é tão saudável, porque a realidade estava na mesa, que a gente não acaba não sofrendo, não tendo prejuízo na relação com aquela pessoa. Claro, porque o problema tá nem é teu. Total. Exatamente. E a gente ainda tenta ajudar o cliente a encontrar caminhos para que aquilo ainda, vamos lá, seja menos doloroso possível. Né? Então, por isso que eu falo que eu acompanho durante o processo. Seja fazer um lance, seja olhar ali o extrato para ver se ele está pagando em dia, falou, cara, não paga atrasado esse negócio aqui, que se você for contemplado, você não leva. Então, a gente tenta acompanhar, às vezes o cliente tá passando por uma situação, né? Eu tenho um caso de um cliente que estava fazendo uma obra, ele já tinha o consórcio, estava fazendo uma obra, e teve um problema na obra, teve que vender o carro para arrumar a obra, e falou, fiquei sem capital, fiquei sem giro. Daí eu falei para ele, não, quando que você vai voltar a ter estabilizado? Ele falou, final do ano. Eu falei, não, vamos fazer uma estratégia aqui para que você não perca o seu consórcio. Você vai deixar de participar da Assembleia em algumas oportunidades, mas você não vai deixar cancelar o seu contrato, fazendo com que você não perca o seu investimento. Sim. É um momento, é uma fase. E deu tudo certo. Ele já voltou a pagar em dia, até antecipou, né? Tipo, era para ele voltar em dezembro, ele já voltou em outubro. Ou seja, conseguiu colocar lá, equilibrar. Mas se não tivesse esse acompanhamento, este cliente teria deixado cancelar o consórcio. Sim. Ou seja, teria, além de perder dinheiro, né, teria novamente olhado para o consórcio como uma dor. Uma má ferramenta. Exatamente. Mas aí é que eu digo, a assessoria e o acompanhamento do cliente é que faz a diferença. Genial. Nossa. Cada vez que eu converso com você, eu aprendo mais. Cada vez que eu converso com você, eu tenho vontade de comprar outro consórcio. Olha, tem que aproveitar a oportunidade da Black Friday aí e tirar da gaveta aqueles seus projetos aí que você está adiando. Se é oportunidade boa que você quer, é só entrar em contato com a gente, que eu tenho aí muita coisa legal vindo na Black Friday aí no Black November, né, na verdade, não vai ser nem Black Friday, vai ser Black November, para que você comece, dê o primeiro passo para esse projeto. Você já está em alguns projetos comigo, né? Mas a gente tem sempre conversado e logo esses projetos vão começar a se materializar e a gente vai avançando para novos, né? Eu tomo um cuidado muito grande, Verônica, em orientar o cliente para que ele não se deixe levar pela super empolgação. Super empolgação, o que é, né? Então já aconteceu, clientes meus, eu quero comprar
4 cotas, eu posso pagar X. Eu falei assim, vamos fazer a metade? Para mim, enquanto vendedor, é difícil dizer um negócio desse, porque eu Sim. preciso do dinheiro para pagar as minhas contas, eu vivo disso, é o meu trabalho. Mas, de qualquer forma, não, ele vai contra o meu princípio, contra o meu valor, que é você atingir o seu objetivo. Então, se eu falava, não, vamos lá, nossa, vendi. Daqui a 3 meses eu falava, Alexandre, deu problema aqui, e aí ficou pesado, né? Então, eu vou ter que cancelar. É um problema que eu vou me frustrar. Né? Então, eu gosto muito de fazer essa orientação aos clientes, tentando entender a verdadeira. Eu falo, vamos fazer uns steps aqui entre o processo, para que você possa usar essa ferramenta com sabedoria, né? Porque é ela que vai te fazer ficar rica. Amém. Deus abençoe as suas palavras. Amém. Que ele esteja com os ouvidos bem abertos, bem limpos para ouvir tudo. Essa câmera aqui é sua. Pode falar todos os seus contatos. Porque o pessoal agora quer fazer essa Black Friday, quer aproveitar essa Black November, né? Agora tem que falar com você, porque você já convenceu todo mundo, tenho certeza. Então vamos lá, pessoal. Meus contatos aqui. Então, quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato pelo Instagram. Meu Instagram é Alexandre Kloch, Kloch, tá? Vou pedir pro pessoal deixar o contato aqui na descrição do vídeo depois. O nome da minha empresa é Kloch Consórcios, então é a empresa que eu tenho em sociedade com a minha esposa. Nós ficaremos muito felizes em ajudá-los a realizar seus sonhos. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelos seus consórcios, muito obrigado pelo seu ensinamento e bora vender consórcio. Isso aí. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho do nosso trabalho, mostrando para as pessoas o verdadeiro sentido de se planejar e utilizar a ferramenta do consórcio para atingir seus objetivos. Foi uma experiência fantástica, parabéns aqui pelo seu trabalho. Vamos lançar uma nova. Você volta aqui quando eu for sorteada. Vamos sortear logo, então. Vamos sortear logo, então. Tá bom? Confirmado. Muito obrigada. E por hoje é só. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, assistam de novo, porque o Ali explicou muito bem. Toca a toca. Beijo. Você ainda fica mais de 8 horas por dia aturando seu chefe chato, fazendo um trabalho que você nem gosta, que você faz só porque precisa pagar as contas do final do mês. Um trabalho que você não é valorizado, que você não tem liberdade, como por exemplo, poder trabalhar no conforto da sua casa, perto da sua família. Saiba que isso é totalmente possível e eu posso te ajudar. Eu tenho um treinamento onde você vai aprender como funciona o mercado digital e as infinitas possibilidades de fazer dinheiro com a internet e mudar a sua vida. Clica aqui e eu te espero desse lado. Sim.